área. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma série que eu acho linda, super fofa, Sweet Tooth. A primeira temporada ganhou o Emmy e foi dirigida por Robert Downey Jr., fez um sucesso danado. Porém, a gente conhece a fama da dona Netflix, né? Ela guarda a série lá no limbo, aí anos depois ela aparece do nada e pô, tá com uma nova temporada na nossa cara. A gente lembra que gostava da primeira temporada, mas não lembra mais o que aconteceu direito, né? Afinal de contas, tanto tempo assim pra sair. Mas não se preocupa, eu fiz um roteirinho aqui bem no estilo old school, anotado no caderninho, com todas as principais coisas que aconteceram na série pra gente poder assistir a segunda temporada em paz, sem precisar maratonar toda a primeira. Antes de tudo, eu vou contextualizar vocês sobre o que aconteceu no parâmetro geral. E depois eu vou dividir em 3 plots para facilitar a nossa compreensão. Depois a história toda se junta no final, né? Faz mais sentido a gente contar por plots do que por capítulos, porque assim as histórias ficam mais continuativas. A série começa com um momento chamado Grande Esfacelamento. Ele é parecido com o Outbreak de The Last of Us, que é quando acontece um apocalipse, basicamente. Só que em Sweet Tooth é meio que um futuro distópico fofinho, porque surge uma doença que dizima parte da população, essa doença é chamada de flagelo, mas no mesmo dia começam a nascer crianças híbridas, que são metade gente, metade animal. E isso gera um caos absurdo na população, porque muita gente acha que as crianças híbridas são responsáveis pelo flagelo. Outros têm uma visão mais religiosa, acham que elas são uma maldição. Também tem até uma minoria da população que acha que, pelo contrário, elas são uma bênção da natureza. Mas, à medida que a gente acompanha a história, a gente vê o que de fato isso é. Essas crianças híbridas que nasceram, elas começaram a ser rechaçadas, abandonadas pelos pais. O mundo entrou num grande colapso, porque tinha gente morrendo e tinha gente procurando as crianças, enfim. Enquanto isso tudo acontecia, a gente vê o nosso protagonista, a gente acompanha o nosso primeiro plot, que é o plot do Gus. A gente vê o pai dele fugindo pro meio da floresta de Yellowstone, da reserva de Yellowstone, com ele. E se você é o tipo de pessoa que não consegue diferenciar tamanho de bebês, olhando pro Gus, a gente vê que ele não é um recém-nascido. Ele era uma criança que ou já tinha ou estava prestes a completar 1 ano, quando o pai dele fugiu com ele para a reserva de Yellowstone. Então, enquanto estavam nascendo híbridos, a gente tinha o Gus ali já com seu quase 1 ano de idade. Nesse primeiro capítulo, a gente acompanha toda a criação do Gus e é muito fofo, gente. Eu acho lindo como essa série constrói as relações de afeto, as relações familiares. É tudo tão singelo, tão fofo, ao mesmo tempo tão profundo. Eu acho lindo. Então, a gente vê muitas cenas maravilhosas, o Gus aprendendo a falar. Inclusive, a primeira palavra que ele fala é paba. Paba. Se referindo ao pai dele. O pai dele achou tão fofinho, assim como a gente também achou, que ele resolveu tomar o nome pra si, então ele ficou sendo Pava pra sempre. E a gente vai vendo outras cenas lindas, tem uma da tempestade, deles correndo na chuva, na neve, do Gus aprendendo a pular o rio, é muito fofo. Só que o pai dele estabeleceu algumas regras também para que o Gus pudesse sobreviver, porque o pai dele sabia que o mundo estava caótico, então ele precisava que o Gus tivesse medo do mundo lá fora. Então ele inventou umas causadas, disse que estava tudo pegando fogo, pro Gus não se aventurar a sair dali e jamais ultrapassar a cerca de Yellowstone, daquela reserva onde eles viviam. Só que o Gus era muito curioso, ele tinha muita vontade de saber sobre a sua origem, seu passado, até porque ele sabia que ele era diferente do pai dele. Isso em algum momento ia acabar pesando, né? Enfim, mas a gente continua acompanhando a criação do Gus. E tem uma cena muito fofa em um dos aniversários do Gus, que o pai dele faz um cachorrinho de meia velha, tipo um bichinho de pelúcia, só que com meias usadas, e dá de presente pro Gus, e o Gus chama o cachorrinho de cão. É meio que um cachorro que se chama cachorro, né? No cão, no caso. E esse bichinho vai ser muito importante pro Gus por causa de um apego emocional. A gente continua ali acompanhando a história, só que um belo dia, um homem aparece pela reserva, gritando sua suposta irmã desaparecida, e o Pamba vai até esse homem para tentar entender o que estava acontecendo e ele vê o Gus. E nessa época existia um exército chamado de Últimos Homens e eles caçavam os híbridos. Então a reserva foi marcada por uma fitinha rosa que eles usavam para indicar a presença de híbridos. O Paba entendeu que aquilo era uma marcação e foi atrás daquele homem para evitar que ele colocasse o Gus em risco, mas acabou que sim, ele conseguiu se livrar do homem, mas ele também foi ferido e infectado pelo vírus, e ele acabou falecendo alguns dias depois. E o Gus fica sozinho e com muitas responsabilidades, ao mesmo tempo se sentindo muito solitário. Então ele faz uns bichinhos de feno e até um espantalho, um homem de feno que ele coloca na mesa para conversar, fingindo ser o pai dele.
Só que ele não resolve e tem um dia que ele tá cuidando dos afazeres da fazenda e dá tudo errado. Então ele fica revoltado, tem um ataque de fúria, faz uma fogueira, taca todos os bichos de feno ali e acaba atacando o cão também. Só que ele recobra a consciência, aí pega o bichinho, sai correndo, taca ele na água e fica se sentindo super culpado pelo que ele fez. E a gente fica triste, chorando por causa de um bicho inanimado feito de meia velha. E o Gus lá, desolado, deita na cama, olha pra cima e encontra um mapa deixado pelo Paba. Ele segue aquele mapa e encontra uma maleta. Nessa maleta tinha algumas informações importantes. Uma foto da mãe dele, que dizia que ela estava no Colorado. O pai dele chega, né, a comentar sobre ela antes de morrer. Diz que o nome dela é Bird e deixa essa foto ali com algumas informações. E também tem um folheto da reserva para híbridos, que era um lugar seguro para híbridos, tudo dentro dessa maleta. E tinha dinheiro, cartão de crédito, mas o Gus nem sabia o que era aquilo, então ele joga tudo fora e fica só com o folheto da reserva e a foto da mãe dele. Só que, vocês lembram que ele tinha queimado o feno ali e todas aquelas coisas? Isso gerou uma fumaça muito preta, muito forte, muito alta, que atraiu os caçadores que pegaram o Gus. Então entra em cena o nosso segundo protagonista maravilhoso que a gente ama, Tommy Jeppard, mais conhecido como Grandão. Ele defende o Gus daqueles caçadores e ajuda com algumas coisas ali da casa que o Gus não tá sabendo lidar e depois vai seguir o caminho dele. Só que a essa altura do campeonato, o Gus entendeu que ele não era mal igual os outros caras, então decidiu pegar uma carona com o Grandão, saiu correndo atrás dele. E ali eles começaram a se tornar amigos, embora o Tommy Jeppard, o Jepp, tivesse muita resistência, ele foi aos poucos amolecendo o coraçãozinho dele em relação ao Gus. Nessa jornada eles acabam tendo que se abrigar numa cabana no meio da floresta e lá morava uma família. E esse momento foi muito importante pro Gus porque foi a primeira vez que ele teve noção do que é a maternidade, de como funciona uma mãe. Acabou marcando muito o Gus. What's it like having a mom? It's cool, I guess. Ele queria saber como era a experiência de ter uma mãe. E é um momento muito fofinho, muito delicado, só que a presença do Gus já era sabida. E os primeiros homens, que era o exército que se formou, lembra lá de The Last of Us, da Fedra? Aqui em Sweet Tooth, eles se chamam primeiros homens. Eles descobrem que o Gus está ali na casa daquela família e acabam tentando invadir. Só que o Jeppard entra em ação, consegue se livrar de todo mundo, mas a família fica extremamente assustada e entende o quanto é arriscado você manter um híbrido sob sua proteção. Então eles pedem para que o Tommy e o Gus partam. E assim eles partem para a nova aventura deles, rumo ao Colorado, né? E o Jepp promete que vai deixar ele no trem pra ele partir sozinho. Só que quando eles chegam na estação de trem, é óbvio que não ia dar certo, né? Primeiro, o Jepp teve a ideia de disfarçar o Gus de menino humano fantasiado de híbrido. Ele tava com um chapéuzinho pra fingir que as orelhinhas e os chifrinhos dele eram fake. Mas a gente sabe que era de verdade e a orelha dele mexe. Nessa brincadeira, acabaram percebendo que ele era um menino híbrido e deu ruim, né? Os primeiros homens capturaram o Jepp e o Gus. Só que quando eles estavam sendo levados pela floresta, eles foram interceptados por um exército de adolescentes vestidos de animais. E eles se chamavam Exército Animal e eram liderados por uma menina chamada Ursa. E eles levaram consigo o Jepp e o Gus, porque aqueles adolescentes, eles meio que veneravam os híbridos, achavam que os híbridos eram um milagre da natureza, enfim. E eles queriam proteger os híbridos de alguma forma. Mas em compensação eles odiavam adultos. Era um exército de adolescentes que odiavam adultos, principalmente primeiros homens. E o Jeppard, infelizmente, tinha sido... E o fato de ter um primeiro homem ali no exército animal acabou gerando um grande bafafá, uma grande confusão, porque a Ursa entendeu que ele era um homem muito, um amigo muito especial pro Gus, então queria poupar a vida dele, só que o resto do exército queria sacrificar ele por ele já ter sido o primeiro homem. Então acabou causando uma rebelião ali naquele exército animal. A Ursa, que era líder, foi traída pela Tigresa, que era a melhor amiga e auxiliar dela. Eles, enfim, deram um golpe de estado e a Ursa, que era a líder, acabou a ser uma inimiga do exército animal e ficou sem casa, porque aquilo ali era a família dela, né, naquele momento. Então ela acaba decidindo ir com o Gus e o Grandão. Então nós temos formado ali o nosso trio: Grandão, Ursa e Gus, seguindo direto para Colorado. Eles precisavam pegar o trem, só que eles entenderam que não era possível voltar para o mercado, que era onde ficava a estação de trem. Eles teriam que dar um jeito de entrar clandestinamente, então eles decidiram pular no trem em movimento.
Só que eles precisavam passar por um campo de flores roxas e essas flores eram meio que flores presságio. Elas indicavam a presença do flagelo. Ali era um campo onde foram sepultadas pessoas contaminadas pelo flagelo e ela sempre surgia em lugares onde o flagelo se manifestava. Só que ninguém sabia como essas flores funcionavam. Se elas eram só um presságio, ou se elas eram tóxicas, ou se elas contaminariam com a doença. Então, era um grande mistério também o funcionamento dessas flores. De qualquer forma, eles tinham que atravessar uma ponte muito frágil. Só que como a ursa e o grandão estavam brigando, o Gus ficou nervoso, saiu correndo, atravessou a ponte, acabou caindo e desmaiou. Nisso que ele desmaiou, ele teve um sonho com o Paba. E nesse sonho o Paba disse que ele tinha uma missão, que era encontrar e cuidar de pessoas iguais a ele, ou seja, outros híbridos. Só que o sonho se transformou num pesadelo e ele acabou sendo acordado pela ursa e pelo grandão e eles seguiram o caminho e conseguiram embarcar no trem. Obviamente, no trem eles também iam viver uma nova aventura, né? O Gus perdeu o cão, o grandão foi resgatar o cão pra ele e acabou dando de cara com os últimos homens, que eram meio que os donos do trem. Só que nesse trem também tinha um amigo do grandão, de quando ele era jogador de futebol bem antes do grande esfacelamento. E ele acabou decidindo ajudar os dois. Ele contribuiu com uma pista sobre onde era a casa da mãe do Gus. Eles já tinham uma pista, conseguiram uma informação mais sólida. E no fim das contas, quando os primeiros homens invadiram o vagão onde eles estavam, o amigo do Tommy, né, decidiu se sacrificar por eles e eles conseguiram seguir a viagem e chegaram no Colorado salvos. Nisso que eles chegaram no Colorado, eles se dirigiram até a casa da mãe do Gus, a Bird, né? Só que ela não estava mais lá, quem morava lá era uma amiga dela chamada Juicy, mas que mantinha algumas informações sobre o passado da Bird, sobre o trabalho dela no laboratório, que inclusive foi onde ela conheceu o Paba. E lá tinha muitas informações, inclusive sobre o próprio Gus. Então ele foi lá fuxicar as coisas do laboratório e ele descobriu que ele era um bebê fabricado no laboratório. Ele não tinha pai e mãe biológico, ele era meio que um bebê de proveta, um experimento. E aquilo mexeu muito com ele. Inclusive, Gus não é um nome, não é apelido para Augusto, não é apelido para Gustavo. Gus é uma sigla que significa Genetic Unit Series 1. Ou seja, Unidade Genética 1. Versão dublada colocaram Genoma Unificado Sintético. Mas de qualquer forma, era uma sigla, era uma coisa, sabe? Ele nem tinha um nome igual uma pessoa. Ele era uma sigla que descrevia uma coisa. E ele ficou péssimo, né? Ele atrás de uma mãe, de uma origem, ele descobre que ele não tem mãe, que ele não tem pai. Então ele fica muito revoltado e sai correndo pela floresta. E o Jep resolve ir atrás dele. Nisso a gente descobre um pouco do passado do Jep, descobre que ele teve um filho, que ele foi casado e que o filho dele também nasceu híbrido, que ele ficou desesperado e fugiu, mas a fuga durou só até o elevador, porque ele encontrou uma pessoa, que é o Dr. Aditya Singh, que a gente vai falar do plot dele mais à frente, e o Singh consegue conversar com ele, fala, olha, você vai descobrir que você é capaz de qualquer coisa por quem você ama. E ele acaba retornando minutos depois para buscar o filho e a esposa, mas já é tarde demais, eles já tinham sido levados e o Jep nunca mais soube deles. Então, assim, ele não queria que isso acontecesse de novo com o Gus, porque ele já estava muito apegado ao garoto, então conseguiu convencer o Gus a voltar. Porém, os primeiros homens chegaram, atiraram e acertaram no Jep, que caiu logo em seguida, então eles pegaram o Gus e levaram pro laboratório do Abbott, que é o general malvadão lá, comandante dos primeiros homens. E aqui a gente termina o nosso primeiro plot e entra no próximo, que é o plot da Amy. Nossa, eu amo a Amy, gente, a braba tem nome. Nós somos apresentados a Amy no segundo episódio. Era pra ela ser o terceiro plot, mas como é um plot mais curtinho, eu coloquei aqui no meio pra dar tempo da gente respirar. A Amy, antes do grande esfacelamento, era uma psicóloga de família, mas ela não achava, assim, um grande propósito na existência dela, então ela vivia a vida, assim, meio que automático. E quando veio a doença, ela ficou isolada por alguns anos, até que um dia ela decidiu sair, aí viu um grupo de elefantes correndo pela rua e acabou entrando no zoológico e decidiu ficar lá, ela foi morar no zoológico. Só que um dia colocaram na porta dela um bebê híbrido e era a Wendy, a linda, fofa. Gente, a Wendy é muito fofa. E ela pegou aquele bebê híbrido pra cuidar. E também é muito bonitinho, porque a série mostra pra gente a relação de mãe e filha delas sendo desenvolvida. É muito, muito fofo mesmo. A gente vê elas cozinhando juntas. E esse apego dela pela Wendy
faz com que ela veja que os híbridos não eram amaldiçoados, eles não transmitiam doença, eles eram inteligentes, eles eram capazes de ser socializados, aprender a falar, se comunicar, tudo isso. E a ideia que vendiam era preconceituosa para que a sociedade rejeitasse a existência deles, mas eles não eram nada daquilo. Então ela decide fundar uma reserva para híbridos. E é muito legal porque ela é muito braba, né? Ela faz todo um esquema de segurança, de passagem secreta para ela conseguir se defender. Então, assim, a Amy é uma das minhas personagens favoritas. E um desses dias que ela tava lá à espreita para ver se não ia aparecer ninguém, o sistema de segurança é violado, entre aspas, mas quando ela vê quem é, não era um invasor, era o Bob, que era o mais fofinho também de todos, o amigo da Wendy. E ele era um híbrido diferente, né? Porque ele era, tipo, quase todo bichinho. Só que ele usava roupas, ele falava. Então o Bob passa a frequentar a reserva também, ficar ali com eles, e a família estava completa. Só que os últimos homens e o Abbott estavam cada vez chegando mais perto da reserva, e a gente vai sentindo essa tensão, né, deles se aproximando, pegando cada vez mais pistas de onde a reserva estava. Até que um dia, de fato, eles chegam na reserva e eles invadem o lugar. E assim, é desesperador porque as crianças estão fugindo pelos túneis subterrâneos e a Amy tá lá em cima com a arma na mão. E enfim, ela faz uma armadilha com fogos, consegue se livrar dos soldados e fugir. E as crianças saem dentro de uma igreja, só que a igreja estava cercada. Então quando o Bob se afasta do grupo, ele é capturado logo em seguida, todos os híbridos também, incluindo a Wendy. Então o Abbott já estava com o Gus, e agora ele também estava com as crianças da reserva. Os plots estão começando a se encontrar. A gente entra agora no terceiro plot, que é o plot da família Singh, que inclui o doutor Aditya Singh, a sua esposa Honey e a eguinha deles. Eles têm uma égua chamada Trixie, que também é importante na história. O Aditya Singh, o doutor Singh, ele era médico quando aconteceu o grande esfacelamento. E ele era aquele médico idealista que gostava de devolver a saúde das pessoas. Ele era uma pessoa super do bem. Só que ele não conseguiu mais lidar com a medicina depois que isso tudo aconteceu. Porque ele já não conseguia mais devolver a saúde das pessoas, não tinha como lutar contra o flagelo. Então ele não via mais propósito na profissão dele. Só que a própria esposa foi infectada pelo flagelo. E o que acontecia com todo mundo que era infectado? Morria em questão de dias. A pessoa já, pum, foi de arrasta pra cima. Só que a gente vê que a Honey não morreu. E a gente fica, ué, por que ela não morreu? E depois a gente descobre que uma médica, que era amiga do Dr. Singh, desenvolveu um soro. E esse soro conseguia manter a Honey viva. Ela não transmitia o vírus, mas ela tinha todos os sintomas. Ela ficava sem o remédio, ela começava a definhar. Eles moravam numa vizinhança aparentemente feliz e harmônica, só que era bem aparentemente mesmo. Um belo dia, a Honey começa de novo a manifestar os sintomas e o Aditya Singh, o Dr. Singh, vai até a clínica falar com a doutora Bell, que era a médica que produzia o soro que mantinha a Honey viva. Só que a doutora Bell fala pra ele que não quer mais, que ela tá com câncer, que ela já tá em estágio terminal e que a partir de agora ele vai ser responsável por produzir o soro. E ela deixa com ele a receita, tá ligado? Do soro, com todas as anotações, e no meio tem um tal de molho secreto. E ele descobre que o molho secreto é uma parada muito bizarra, que ele é feito a partir de híbridos vivos. Se retiram células da glândula pineal dos híbridos e células da medula óssea. A gente sabe que medula óssea até é possível de você retirar, inclusive existe doação de medula óssea, mas a glândula pineal fica dentro do crânio. E para você tirar, você precisa meio que abrir a cabeça da pessoa. Isso é feito com híbrido vivo. Ou seja, é tortura, é sadismo, é absurdo. Tipo, o preço para a mulher dele ficar viva era a vida de uma criança híbrida. E lembrando que todos eram crianças, porque o grande esfacelamento e o nascimento dos híbridos tinham acontecido há 10 anos atrás. E eles eram pessoas que não queriam fazer isso. Ele não queria ter que apelar para o sadismo para manter a esposa viva. Então ele continuava fazendo a receita do soro sem essa parte do molho secreto. Só que a ausência do soro começou a fazer com que a Honey definhasse. Lembra que eu disse que a vizinhança deles era meio esquisita? Pois bem, eles sempre faziam umas reuniões desnecessárias chamadas de festa dos sobreviventes e os vizinhos meio que eram obrigados a ir e interagir sob pena de ter a casa queimada, porque se tu não foi, talvez você esteja infectado, e só do talvez você estar infectado
já é o suficiente para eles tacarem fogo na sua casa com você dentro, inclusive. Então, eles foram nessa festa porque meio que não tinha opção, só que ela já estava começando a manifestar sintomas porque ela estava sem o soro dela, né? Aliás, ela estava tomando uma versão sem torturar os híbridos, né? Então não era uma versão tão eficiente. Só que nessa festa, um dos vizinhos manifesta sintoma e o que a vizinhança faz? Amarra ele, taca fogo na casa com ele dentro, ainda fica cantando que é difícil se despedir de um amigo que se vai. Então assim, é meio tosco porque eu sei que era um caso de vida ou morte você fugir do flagelo, mas ao mesmo tempo eles simplesmente tacavam fogo nas pessoas, cara. É um negócio bizarro. Não sei nem o que dizer sobre isso. Eu sei que é um negócio muito bizarro. A gente não sabe exatamente como aconteceu, porque o Singh diz que a Honey, ela não transmite. Então talvez esse vizinho tenha pego em algum outro lugar e trazido, mas de qualquer forma todo mundo que estava ali passou a ser suspeito. E uma belíssima vizinha fofoqueira percebeu que a Honey estava estranha e começou a ficar de olho nela, começou a rondar a casa dos Singh. E o Aditya viu que o cerco estava se fechando, que eles estavam correndo risco de vida, porque se percebessem que a Honey estava infectada, eles iam simplesmente tacar fogo neles. Então, numa atitude desesperada, ele foi até o hospital e decidiu solicitar um híbrido vivo para os últimos homens. Só que a resposta foi negativa porque não havia mais híbridos vivos disponíveis. Então, nesse contexto, o Dr. Singh voltou para casa e a vizinha fofoqueira estava lá. E ela acabou percebendo que a Honey estava assim infectada. E começou uma discussão, porque ela queria chamar os outros vizinhos para matar os dois, para tacar fogo na casa. Só que enquanto eles discutiam, a eguinha Trixie simplesmente deu um coice nela. Ela voou e foi de arrasta pra cima, gente. Sério, eu amei o jeitinho Trixie de tratar a vizinha fofoqueira, mas não façam isso em casa, por favor. E eles ficaram desesperados, embora eles não tenham sido culpados, foi a égua que deu o coice, nem eles não mandaram, eles não mataram, eles não fizeram nada, foi a égua. Mas eles, numa atitude desesperada, resolveram esconder o corpo. E o que o Aditya fez? Levou o corpo para o hospital e colocou no freezer. Só que os vizinhos deram por falta da vizinha fofoqueira e eles também já estavam de olho nos Singh. Então eles acabaram descobrindo porque uma das pessoas que trabalhava no hospital viu o corpo no freezer. Eles foram atrás do Singh. O Singh disse que ela estava infectada, então assim, ó, se está infectada, tudo bem, pode matar. Só que eles viram também que a Honey estava com sintomas porque ela estava sem o soro. Então amarraram os dois, colocaram os dois dentro de casa lá para tacar fogo e chegaram a pôr fogo na casa, só que quem apareceu? O Abbott e os últimos homens. Por que eles apareceram? Porque a doutora Bell produziu soro com a ajuda deles. Eles foram até a doutora Bell, eles sabiam que ela tinha fingido o câncer e eles queriam a receita do soro, porque o Abbott ele tem sede de poder. E ele queria decidir sobre a vida e morte das pessoas. E a doutora Bell disse que agora a receita estava com o Dr. Singh, então o Abbott foi até lá para obrigá-lo a produzir o soro. Quando ele viu que a Honey estava doente, ele levou os dois de refém. Só que antes deles chegarem, um dos soldados dos últimos homens, ele era meio que bonzinho, então ele soltou a Trixie. É uma cena muito bonita dela correndo livre. Pelo menos a eguinha teve um final feliz, né? Depois de ter o quê? De ter dado o cabo da vizinha fofoqueira. A gente agora vê o Aditya Singh e a Honey sendo levados também de reféns pelo Abbott. Sendo que ela estava sob um painel de vidro, ela não conseguia ver ele conseguia ver ela. Então ele estava vendo a própria esposa assim definhando da doença. E se ele quisesse que ela sobrevivesse, ele teria que abrir a cabeça de um híbrido vivo para poder fazer o soro. E nesse contexto agora nós temos todos os plots no mesmo lugar. O Gus e as crianças e o Aditya Singh e a Honey, todos reféns do Abbott e dos últimos homens. E qual foi o primeiro híbrido que levaram para ele? Justamente o Gus. Só que o Gus falou. E ele que já não queria fazer isso por princípios éticos e morais, ele ficou ainda assim mais constrangido e ele se recusou a abrir a cabeça do Gus, disse que ele não era possível, que era necessário fazer mais estudos e pediu um outro híbrido. E ainda mais que ele era muito religioso
e ele acreditava que o cervo era o símbolo da sabedoria. Ele entendeu o Gus como um milagre, ele não quis abrir o Gus. O Gus foi substituído pelo Menino Lagarto. E acabou que a série terminou com o Menino Lagarto assim na mesa e o Aditya Singh com os instrumentos pra fazer aquela coisa bizarra, mas a gente não vê acontecendo, assim. A gente deduz que o menininho também foi de toque-toque, tadinho. E agora já tá quase tudo fechado. A gente tem parte do plot refém do Abbott. A gente tem o grandão que tinha levado um tiro, foi resgatado pela Amy. Então eles estavam juntos, armando um plano para poder resgatar as crianças, salvar as crianças do Abbott. E a Ursa tinha ficado lá na casa da Bird com a Judy, e o telefone dela tocou. Quando ela atendeu, era a Bird, então a Bird tá viva. E também parecia que ela estava no Alasca procurando talvez uma cura, tanto por flagelo e um meio de ajudar os híbridos. Ela nunca tinha desistido do Gus. Então a gente terminou assim, as crianças presas, a Ursa tentando talvez localizar a Bird e a Amy e o grandão juntos procurando meios de encontrar as crianças. A gente já viu os trailers da próxima temporada. Infelizmente, gente, o Menino Lagarto, ele aparece dentro do freezer depois, então o bichinho realmente foi. Mas os híbridos, eles estão mais organizados, eles estão super dispostos a lutar pela própria vida. O Gus super líder, assim, da galera, falando que eles não são responsáveis pela doença, e sim o vírus que é o responsável. Então ele, assim, mais maduro e com uma consciência de luta maior e finalmente se entendendo por ter encontrado pessoas iguais a ele. E vão ter outros bichinhos novos, tá? Vai ter o híbrido raposa, o menino raposa, vai ter o menino tartaruga, eles também falam, inclusive um deles canta. Eles são super fofos e eu tô super ansiosa pra ver no que isso vai dar. Ah, e detalhe, não sei se vocês lembram que a gente também descobriu que a Wendy, a menina porquinha que foi criada pela Amy, é a irmã da Ursa. E elas vão acabar se encontrando também em algum momento. E como é que vai ser isso? Ela vai querer ficar com a Amy, ela vai querer ficar com a irmã, as três vão virar uma família, enfim. A gente tem muitas questões pra entender em Sweet Tooth. Eu tô super ansiosa, a série volta na Netflix agora, dia 27 de abril. Espero que esse resumo tenha ajudado vocês a relembrar de tudo. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários e também deixa qual é a sua expectativa pra próxima temporada. Obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com todos os seus amigos pro Colmeia crescer ainda mais. Obrigada, beijão, até a próxima!